Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Daniela. Boa noite, Celina. Celine, Tudo bem? Norte. Tudo ótimo. E aí, pessoal? Todo mundo empacotado, né? Do frio. Menos a Isabela, né, Isabela? Mas a Vera tá ali tudo enroladinha. Aqui em Brasília tá um gelo também. Não sei como é que tá aí em BH, Débora. Aqui tá friozinho também. Mas eu acho que o pessoal de Goiás está se experimentando calor lá. Ok, deve ter alguém aqui de Goiás também. A gente pode se olhar aqui, né? Acho que pelas roupas a gente vai descobrir o clima lá para Isabela. Tá de camiseta aqui. A Rose tá com calor, né, Rose? Na Alemanha. Verão, né, Rose? Isso. Muito bem. Então, pessoal, até peço desculpas, eu tive uma questão da viagem. Na semana passada eu não consegui estar presente, mas hoje eu consegui. Graças a Deus estou aqui. Obrigada, viu, Débora? Obrigada. Então, foi bom, né, que a gente descontraiu, sorriu bastante, né? Que é bom a gente se receber e ser recebido com um sorriso, né? A gente pode se olhar aqui, ver algum rostinho que a gente ainda não conhece, e os rostinhos antigos também, que estão sempre aqui conosco. Alguém está aqui pela primeira vez? Pode levantar a mãozinha eletrônica. Acho que não, ninguém levantou a mão. A Ok. Mariângela Domingues. Hum, cadê Oi, ela? Ana Moraes também. Levantou a mãozinha. Boa noite, bem-vinda. Ô, Ana, você consegue ligar a sua câmera? Ok. Então, meus queridos, estão prontos para começarmos a nossa leitura? Quem gostaria de ajudar nessa leitura de hoje? Pode levantar a mão. Josiane, Elisa. Quem mais? Algum homem? A gente tem uma voz masculina aqui. Ok, acho que é Bom, só a Josiane, Josiane, então. né? Ok, ninguém mais gostaria. Eu posso ler Então, também, Daniela. tá ótimo. Então, Débora, a gente está na página 77, pessoal, do livro Cosmic Power, capítulo 6, Separado e Unido, tá? Esse livro aqui, Cosmic Power. E a nossa querida Celine, que é o nosso suporte, ela sempre deixa também aí nos comentários o link para adquirir também o livro, né? Então, Débora, eu vou começar lendo essa primeira página. Aí na seguinte, você pode ler causa e efeito, e depois Josiane finaliza com sorrir a arma invencível até um pouquinho antes do primeiro feedback, sobre o ventre superior e inferior. Tá bom, Josiane? Josiane entendeu direitinho? Acho que eu não estou vendo ela aqui mais. Eu tô vendo, ela tá Ah, tá. fixada. Uhum. Tá. Você Ok. entendeu, Josiane? Página 78, sorrir a arma invencível até a página seguinte, antes do feedback. Tá bom? Ok. Ok. Pessoal. Então, antes da gente começar, nós vamos nos preparar para ficarmos mais atentos à nossa leitura. Então, nós vamos fazer uma respiração. A gente fecha os olhos, solta o ar pela boca.
Inspira pelo nariz. Novamente solta o ar. Vamos ficando mais relaxados, mais presentes, centrados. Inspiramos. Com um sorriso, né? Expiramos. E mais uma vez. Inspiramos. E expiramos. E agora podemos abrir os nossos olhos e começar a leitura. Separado e unido. O eterno. O eterno, o infinito, entra em ação dentro de nós de maneira diferente da que esperávamos. É, ao mesmo tempo, presente e inexplicável. Falamos de eternidade como se soubéssemos o que ela é, sem, todavia, ter a menor ideia do que seja a eternidade. Não podemos entender a eternidade. Na verdade, nenhum único pensamento sequer pode nos conduzir a este plano. Quando falamos de eternidade, acreditamos que, de alguma forma, somos talvez até capazes de imaginar seu início, mas não em sua totalidade. Há sempre algo que continua e prossegue. Energia. O mesmo se aplica à energia. O termo energia descreve diferentes tipos de força, mas não a essência da energia em si. Dela, só podemos formar uma ideia. Na realidade, por si só, o termo energia não significa nada, não tem significado e nenhuma validade. Contudo, por todos os lados, fala-se sobre geração e aumento da energia. Em última análise, trata-se apenas da ideia de força e uso de energia na vida cotidiana. Em Cosmic Power, ao invés disso, queremos alcançar o nível em que todos possam converter e transmitir energia. Isso significa que partimos de uma causa que provoca uma reação. E, às vezes, a reação vem antes da causa. Causa e efeito. Todos sabemos da relação entre causa e efeito. Se nós nos apoiarmos nas leis científicas, então a energia também deve ter uma causa e um efeito. É verdade? Ou é apenas uma maneira de pensar? Na medicina e na psicologia, sempre buscamos as causas. E assim nos tornamos mestres na luta contra ela. No entanto, acredito na mudança dos tempos e, consequentemente, no reconhecimento da capacidade de que podemos, de fato, mudar algo em nós mesmos. Assim, as causas de transformações parecem ter permanecido em silêncio por muito tempo no espaço do cosmos, mas também podem ser criadas de forma virulenta no microcosmos do nosso interior, bem como no macrocosmos. As causas deixam sinais chamados sintomas, ou talvez sejam os efeitos. Vamos assumir energia como a causa
Então, qual seria o sintoma que ela deixaria como rastro no seu caminho? E em contrapartida, o que seria se as causas já tivessem sido ativadas há bastante tempo, mas permanecido de forma imperceptível, silenciosas no espaço do cosmos e também no microcosmos do nosso interior? Sorrir, a arma invencível. Muitas vezes, nossa mente experimenta uma separação do corpo. É nossa tarefa suspender essa ruptura. Mas como? Com um sorriso. Sorrimos para dizer ao nosso corpo: estou voltando com reconhecimento. Quando a alma está tranquila, o corpo também fica tranquilo. Quando um conflito nos assola por dentro e mesmo assim sorrimos, o adversário fica irritado. Através da respiração consciente, podemos encontrar novamente a sintonia. O separado sempre busca um caminho e uma possibilidade para voltar à unidade. Aquilo que é separado busca a unidade que foi perdida, a sua totalidade. Não há nada de errado com isso, mas qualquer separação nos deixa com um sentimento de instabilidade e, inclusive, de não sermos amados. Nos sentimos rejeitados. Por isso, devemos, no mínimo, ser prestativos e gentis conosco mesmos. Com a força de nossa respiração e de nosso sorriso, podemos restaurar rapidamente nosso equilíbrio interno e nossa alegria. Focamos sorrindo na expiração e na inspiração para trazer à tona o conflito que temos dentro de nós. Nisso, deslizamos as pontas dos dedos ao longo dos últimos arcos laterais das costelas e colocamos nossas palmas das mãos sobre o ventre superior e inferior. Ok, muito bem. Então, essa parte, né, esse último parágrafo aqui, eu acho que por aqui a gente já fica o nosso encontro quase todo compartilhando algo maravilhoso, né? Então, a gente agora pode, né, comentar o que mais foi tocado nessa leitura, alguma compreensão, algo que já experimentou com a prática do que foi falado aqui, né? Então, fica aberto agora o nosso intercâmbio aqui de compreensões. Quem gostaria pode levantar a mãozinha, né? Então, eu vou aproveitar que eu já estou aqui e vou Claro. falar sobre essa última parte mesmo que eu li, né, do sorrir. O quanto que quando a gente realmente conecta com essa expressão, hoje mesmo eu fiz uma meditação e sentindo o sorriso, imaginando isso, como que todas as células do corpo sorriem junto, né? Quando a gente está assim nessa interação, nesse todo. Então, quanto que isso traz uma alegria para a gente sente essa alegria, né? Assim, quando você consegue internalizar isso que você está fazendo. E é tão interessante assim, porque o Cosmic Power fala, né, o tempo todo. Inspirar, quando expirar, sorrir. Durante a meditação, o sorriso. E eu acho que à medida que a gente vai praticando, praticando com esse sorriso, isso vai realmente fazendo parte desse processo e a gente vai levando isso para dentro mesmo, sabe? É muito incrível quando a gente consegue ficar nessa frequência do corpo todo sorrir, né? E a alegria vem. É claro que a gente tem as questões da vida do dia a dia, mas quando a gente tira esse momento, entrega para o corpo e chama o corpo para sorrir, realmente ele sorri, porque é a natureza dele. Que bom, Josiane, você já tem experimentado isso, né? E aqui ela fala, né? Porque a gente
deve ser gentil conosco mesmo, né? Essa gentileza que o sorriso nos traz, né? Que bom, você já está experimentando isso, né? E compartilhando Gratidão. aqui conosco. Mais alguém? Tá todo mundo escutando esse trecho e com um sorriso no rosto? Ou alguém ainda, depois de escutar tantas dicas aqui, vamos nos olhar aqui. Se alguém tem coragem de não ficar sorrindo aqui hoje, essa reunião toda, hein? A Alba levantou a mão. Alba, pode falar, querida. Olá, boa noite. Boa Boa noite. noite. Quando eu li, eu fiquei na dúvida. Eu gostaria que você, Daniela e Débora, explicasse na prática, quando ela fala aqui, ó, nisso deslizamos as pontas dos dedos aos longos dos arcos laterais das costelas. Eu coloco, eu digo, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? E diz assim, colocamos nossas palmas das mãos sobre o ventre superior e inferior. Uhum. Você vai deslizando as mãos sobre as costelas e chega com a mão no ventre, ok? Para com as mãos no ventre. Aí você vai expirando e inspirando, ok? Mas a gente não vai. Mas Sim. aqui pelas costas, é isso, Débora? Pelas Ah, costas? não, pela frente mesmo, na costela, você vai deslizando pelas Aqui. costelas e para com a mão, Ah, ah, ok? entendi, obrigada. Eu não entendi, eu ficava. Muito obrigada. Esclareceu. A gente normalmente, nos cursos, a gente não faz muito essa experiência. Ela citou isso aqui no livro, tá? Mas é isso que ela está querendo dizer aqui, tá bom? Ok, obrigada. Obrigada. É só uma forma de concentrar na respiração, Alba, de sentir a respiração do seu corpo. Só para isso mesmo. Ah, tá. Mais alguém, pessoal? O pessoal hoje tá tímido. Vamos convidar, Débora. Eu fiquei com vontade, eu tenho vontade de ouvir o senhor Vilmar, que eu nunca escutei o senhor falando, Vilmar. Posso Já, convidá-lo? lógico, mas o Vilmar já falou aqui com a gente, sim. É, tem tempo. Já, Estão me ouvindo? Sim. sim. Bom, eu já falei, já eu acho que já fiz uma leitura, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu participo, praticamente toda terça-feira e faço, né, tenho esse compromisso de fazer as 3 meditações, e até gostaria de fazer mais, e, e agora parece que virou assim um compromisso inadiável. Não tem jeito se, né, daqui a pouco a terceira já estou quase indo dormir e tal, mas eu antes de dormir eu tenho que fazer a meditação. E eu encontrei, né, nessa meditação, né, a forma mais fácil de meditar, porque eu gravei numa aula. Eu gravei a voz da Débora, então, assim, diariamente eu uso, eu escuto 3 vezes a voz da Débora, me orientando, né, porque senão eu me perco, né, no, assim, na condução, né, da respiração, depois da meditação, aí tem lá todo o processo, né, então eu sou guiado realmente pela voz da Débora. E é Que bom, isso, seu Vilmar. A gente fica, agradeço por vocês. a gente fica feliz que o senhor está colocando em prática, né? E pode fazer Sim, mais do que 3 também, se o senhor quiser, tá? sim, sim. Porque você falou Combinado. que gostaria até de fazer mais, pode fazer mais. Mas, Tá bom. e sobre o sorriso? O senhor notou alguma mudança na sua vida? Tem ficado mais sorridente? Eu tenho algumas questões no sorriso, né, que vem aí da infância e tal,
problemas de dente, então eu sempre, na realidade, me contenho, né, um pouco nesse sorriso. Mas quando eu estou sozinho, eu me alargo nele, como diz o caso, né? Então, fora disso, aí já fico mais retraído e tal, né? Mas sim, eu pratico, eu acho isso de extrema importância. Ele me traz, vamos dizer assim, concentração e segurança. Que bom. Uhum. O senhor comentou Certo. uma coisa interessante que eu me lembrei de uma vez que eu fui fazer um curso de Cosmic Power. Eu fui dar o curso e a pessoa que ofereceu a sala era uma pessoa da Venezuela. O curso foi em Portugal. E ela não conseguia sorrir. A gente faz durante o curso, estimula as pessoas, a gente pede para sorrir, e ela não conseguia sorrir. Mas ela era uma moça muito gentil, mas não sorria, ficava séria. E aí eu observei que ela não tinha condições de tratar os dentes, ou por medo, ou porque na Europa é mais caro o tratamento. E ela tinha os dentes com muitas cáries, né? E ela Uhum. ficava muito incomodada com aquilo. E aquilo era uma questão para ela não sorrir, né? E eu Sim. chamei ela lá na frente, né, do grupo, e pedi que ela sorrisse. Ela não queria sorrir, mas eu insisti muito e ela abriu um sorriso largo. E quando ela deu aquele sorriso, ninguém mais olhava para os dentes dela, porque ela se iluminou tanto que todo o rosto chamava atenção de maneira igual. Ninguém olhava para os dentes, olhava como ela estava linda com o sorriso. E aí serviu até de um exemplo, né, para a gente, porque realmente a nossa face se ilumina. E depois, nos outros dias do curso, ela ficou completamente sorridente e a gente parou de observar os dentes dela, entendeu? Então, esse julgamento às vezes está em nós, quando na verdade o sorriso vai nos embelezar, independente do que a gente tiver de problema, né? Ok? Mas Eu foi, te foi uma agradeço, até experiência porque muito assim, interessante. fiquei, eu fiquei, com essa tua história aí, fiquei emocionado aí, cara, de ouvir, porque também eu já tenho, né, 69 anos e isso me acompanha, né, pela vida, né? Tive que vencer muitas barreiras e tal, mas hoje eu estou mais liberto, assim, mas eu te agradeço realmente por falar sobre isso. Ô, Débora, só dele sorrir com esse sol atrás dele. É, O seu sorriso é muito bonito, viu, Mar? Sinceramente, estou te falando isso de coração, assim. Então, é maravilhoso te ver sorrindo aqui, viu? ok? Obrigado. Que bom. E é muito bom te ver aqui, né? Porque a gente também tem outros homens aqui. O Ademir está sempre conosco, tem o Vanderlei que vem com a esposa, mas é muito bom ter os homens aqui conosco. O senhor pode sorrir bastante, porque nós estamos muito felizes com a sua presença aqui também, né? Ok. A Débora, Débora, a Dulcineia levantou a mão antes, só que ela não consegue levantar a mãozinha. Então, só um pouquinho, Débora. Eu vou pedir para a Dulcineia falar antes, por favor. Olá, boa noite, todo mundo. Essa coisa do sorriso, né? O quanto realmente é verdade, né? Que assim, ah, né? Dá uma aliviada, traz uma leveza. Eu estava na academia fazendo um aparelho novo e eu estava sofrendo, sabe? Porque eu estava fazendo uma força que, de repente, eu me peguei assim, contraída. Aí eu lembrei, eu falei assim, eu vou fazer sorrindo. Entendeu? Aí me ajeitei lá na cadeira e comecei a sorrir. E aí ficou muito mais leve de fazer. A hora que eu vi, eu estava fazendo com uma leveza, já não ficou assim tão pesado, né? Então, estou trazendo realmente essa vivência, essa experiência e percebendo que é uma ferramenta terapêutica, assim, né? Maravilhosa, que muitas vezes atendendo as pessoas que estão lá assim contraída,
né? E o quanto o sorriso traz o sim, né, para a vida. Então, eu atendo uma pessoa que é muito o não para a vida, tá sempre fechada, tal, né? E falando assim, vamos dizer sim para a vida, né? Porque a hora que você sorri, todas as suas células falam sim. Né? Então, não tem outro jeito de falar sim para a vida, de poder receber ela na total, né, na sua totalidade, com a cara fechada, né? Não existe isso, né? Você não, a sua cara fechada, você está dizendo um não. Então, fazendo aquele exercício ali com a pessoa, né, para dizer sim para a vida, e o quanto estava difícil para ela. Realmente, toda hora ela me interrompia e entrava de novo no não, né? Então, dizer sim, e eu percebo isso, né? Que a hora que eu sorrio, eu falo sim para todas as minhas células, né? E aí esse movimento de receber a vida na totalidade e de dizer realmente, sabe? Então tem mudado muito a minha relação com a vida, nesse exercício, né? De falar sim, sabe? Só falar sim, né? Então é realmente e a respiração. Então também, mais uma vez, trabalhando com as pessoas, às vezes quando tem os traumas, a pessoa entende que ela tem um trauma, ela consegue perceber o momento do trauma, mas muitas vezes ela fala assim: mas ainda eu não consigo fazer uma mudança, né? Porque ainda. E aí trazendo a respiração como limpeza mesmo, né? Porque muitas vezes não, você até entende, mas não consegue transmutar aquilo. Então, o quanto a respiração, né, inspirando e soltando, o quanto você renova e é uma ferramenta terapêutica que a gente precisa usar. É isso. Que bom, já está experimentando, né? Colocar em prática, né? O que a gente vê aqui Sim, no Cosmo. E realmente, sim, essa inspiração é algo maravilhoso. É o que a Sophie fala, que o que nos faz libertar dos nossos traumas é a nossa expiração. Bem, E se estiver sorrindo, expirando, mais ainda, né, Débora? é, Você sabe que, só para complementar algo que a Dulcineia trouxe, eu treinando musculação 3 vezes na semana, o meu treinador um dia me falou sobre isso. Eu falei, eu vou sorrir aqui para ver se eu consigo me desenvolver melhor nesse exercício. Fiz o mesmo que você falou, Dulcineia, e aí ele falou para mim, Dani, os atletas olímpicos, aqueles corredores, especialmente de 100 metros rasos, enfim, aqueles que correm há mais tempo, uma das fases finais de treinamento deles, quando eles já estão naquela fase bem avançada, é estar correndo e ficarem atentos para o rosto estar relaxado. Porque é como se a energia que você gasta franzindo o seu rosto fosse alocada para os músculos da perna para ele correr. Olha que interessante. Então, a gente gasta energia se tensionando e o corpo, ele aprende a relaxar também, não só da minha mente, eu quero relaxar, não. Quando eu estou meditando 3 vezes ao dia, o corpo começa a relaxar a mente. Naturalmente, ele vai criando uma nova memória com essas 3 vezes ao dia, todo dia, todo dia, todo dia. E quando você vê, eu sempre lembro de uma história que o Ademir, que está aqui também, contou uma vez pra gente, quando ele começou a fazer o Cosmic, que ele sempre foi muito fechado, né? E aí, quando ele começou a praticar o Cosmic, ele chegava nos lugares e ele começou a estranhar o povo olhando e rindo de volta, né, Ademir? E depois falou, por que que esse povo tá sorrindo tanto para mim? Por quê? Porque eu tô sorrindo, né? Então, é impressionante a gente poder ver todos os ganhos que vem com isso, né? Débora, por favor. Boa noite, queridos. Era esse ponto do sorriso também, né? Porque quando a gente passa pelos treinamentos e assim como nós vamos fazendo as reciclagens, participando dos workshops, novas formações com a Sofia, com a Dana, com a equipe do Cosmic em si, a gente pratica muito mais aí o sorriso e é um dos pontos cruciais da nossa respiração. E quando eu fui facilitar uma turma também, uma pessoa muito querida, também tinha essa questão de questões odontológicas, né?
e não queria sorrir, então ficava tensionado. Ele já tinha uma deficiência física, então eu precisava, ele queria momentos quando a gente ia fazer em pé e praticar o sorriso, eu ficava fazendo exercício do sorrir, né? E aí eu ia auxiliar ele falava assim: não, não se aproxima. Eu falava: não, aqui não temos isso. E assim eu falava: vamos só respirar. Eu não sentia nada e ele parou de ficar constrangido e ele foi relaxando, isso que a Dani acabou de trazer. Ele trouxe a percepção do relaxamento, porque quando ele estava preocupado em exalir algo ali, né, perante mim, ele tensionava e não relaxava. A partir do momento que ele soltou isso e começou a sorrir livremente, ele falou que ele sentiu a energia dele fluir diferente de base. E olha que ele tinha deficiência, ele tinha paralisia cerebral, né? Então ele tinha deficiência nas pernas. Então ele falou que sentiu uma energia vindo da base, subindo, muito presente. E depois, numa das meditações, depois dele começar a soltar o sorriso, ele falou que conseguia perceber uma luz, um calor, uma presença, mesmo ele sendo praticante, não tem nada a ver, claro, de religião, dogma, mas mesmo ele sendo praticante de uma religião, de evangélicos muito forte, ele falou que conseguiu sentir uma força que ele nunca tinha percebido quando ele soltava esse sorriso, essa leveza dele, se conectando com o sentir do sorrir, que aí ele sentia muito mais na profundidade. Então, como a gente pode ver a sutileza, né? E a energia que se faz, a gente se conecta com essa energia cósmica através do sorriso. E é isso, fica tudo mais leve, aquela tensão é liberada, né? Então a gente consegue deixar a energia fluir e se conectar melhor ainda. Ok, muito bem. Aqui no começo do livro ela fala muito sobre isso, né? O que nós todos aqui estamos citando aqui. Acho que está em um ponto comum aqui nas compreensões hoje, é esse primeiro parágrafo aqui do livro, né? Que como a nossa mente faz, às vezes, o nosso corpo experimentar uma ruptura, se separar do nosso corpo, a nossa mente. E como então o sorriso faz essa união novamente, né? E a Dulcineia falou que esse sorriso como um sim, né? Esse sorriso que vai incluir, esse sorriso que vai trazer uma leveza para a nossa alma e com isso o nosso corpo fica totalmente relaxado, né? E aí é por isso que a gente divide também várias vezes ao dia essa meditação, né? Para que a gente possa experimentar isso mais vezes, ter esse relaxamento mais vezes. E depois o sorriso vai ficando uma coisa mais fácil, né? Quando a gente vai observando os benefícios, sempre vai ficando mais fácil. E a Rose, que está aqui conosco, ela deu um depoimento tão lindo sobre o início dela com o Cosmic Power, né? Sobre o sorriso. Rose, você quer falar um pouquinho para a gente? Eita, foi tanto já, os depoimentos das pessoas já foram tão lindos. Vejo que realmente o sorriso é uma coisa muito, tem um efeito muito curador em nós, né? E eu acho, talvez algumas pessoas que estão aqui já escutaram, né, essa história, mas quando eu comecei no Cosmic Paula em 2018, né, foi em busca mesmo de uma transformação em mim, né? Eu não sorria, eu não nem mesmo quando alguém contava uma piada, né? Eu não tinha o hábito de sorrir. Eu era uma pessoa muito séria, talvez pode-se dizer muito triste. E quando eu comecei o Cosmic Power, hoje eu posso acrescentar esse fator que eu não contei no dia. Eu lembro que lá em 2018, em São Paulo, a Débora estava, eu já contei isso para ela estava sentada lá no curso, lá na frente, sem se mexer praticamente,
4 horas, 4 dias e sorrindo, né? E eu disse, eu quero ser assim. É isso, eu lembro. E tudo começou, foi assim, porque uma amiga, né, me contou que ia ter esse curso de meditação e, na verdade, eu fui com uma esperança que restava a mim para mudar o meu estado de vida, né? E eu encontrei essa mudança com um sorriso. E eu lembro que quando a pessoa que conduzia o curso dizia assim, sorria, e eu forçava. E o primeiro dia tudo doía, eu sentia muita dificuldade, eu não conseguia nem respirar, eu não conseguia sorrir. Mas como foi 4 dias, eu precisei de 4 dias para aprender a sorrir. E mesmo assim, eu só consegui depois com a prática do dia a dia, porque o efeito foi tão fantástico para mim naquele curso, foi tão curador que eu cheguei em casa, eu queria continuar. É claro que o dia a dia vai nos tomando, né, o dia a dia, os estresses, as coisas vai tomando conta e eu ia perdendo de novo e depois, não, eu tenho que sorrir. Eu fazia isso como vocês já fizeram depoimento aqui. Eu tenho que sorrir, aí eu sorria. E quando eu não conseguia, eu colocava algo na boca, como a pessoa orientou, e forçava o sorriso. Porque a própria Sofia já nos disse também, não interessa se o meu corpo, se eu estou triste ou se tem alguma coisa boa ou ruim acontecendo. Sorria. O corpo, ele não sabe. Se você sorrir para sorrir, ele vai falar assim: tá tudo bem. E tudo vai ficar bem realmente. E até hoje eu também faço essa experiência que vocês já contaram aqui. Sorria e as coisas começam a ficar leve. Quando eu vejo, porque eu não consigo mais viver com estresse. Eu não consigo mais. Eu não consigo nem um mínimo de estresse para mim já é aquilo, parece que eu já gastei um monte da minha energia. E aí, então, quando eu vejo que eu estou entrando num estado de estresse, eu começo a sorrir para mim. Eu sorri. E essa contaminação, porque a gente começa a sorrir e na rua as pessoas, de repente você olha, as pessoas também estão sorrindo. Até as pessoas que estavam sérias, que vêm vindo ao seu encontro. E você sorri, a pessoa sorri também. E é uma contaminação, uma energia, uma contaminação boa, né? Porque a palavra contaminar, às vezes, ela tem um sentido, às vezes, de pensar coisa ruim, né? Mas essa não, o sorriso não. O sorriso é uma contaminação boa, é uma contaminação deliciosa. Então, é muito bom. É a coisa, é uma das mudanças que o Cosmic Power provocou de cura na minha vida foi o sorriso. Aí eu tinha a musculatura do rosto minha, eu acho que fazia muitos anos que não funcionava mais, porque eu não sorria. Então, é, é isso, o sorriso é contagiante, isso mesmo, Mônica. E quem conhece a Rose, né, nem consegue imaginar que ela não era sorridente, porque a Rose fica o tempo todo, inclusive dando até gargalhada, né, Rose? Adoro ter uma gargalhada gostosa. O Isso, tempo inteiro. Eu não consigo nem lembrar do seu rosto sério, Rose. ela, A Débora, talvez não lembro lá de 2018. Não, a gente fez curso junto, Rose. Agora eu tô lembrando, a gente fez o a curso de gargalhada. constelação também, mas mudou muito, mudou muito. É, E é só com um isso sorriso. E a clara respiração consciente, a meditação, mas do meu primeiro aprendizado com o Cosmic Power foi sorrir. Então sorria, gente. O mundo precisa do nosso sorriso. é.
a Rejane, depois eu vou fazer um comentário e nós temos que meditar, hein, gente? Porque tá ótimo o assunto aqui. Que bom, Rose. Muito bom ter sua companhia. Você realmente muda o ambiente. A Re- Rejane? Aí, Rejane, tem que abrir o seu microfone. Isso. Eu estou Oi. mandando uma mensagem pedindo para você ativar o som. Vou mandar de novo. Deu E certo? aí? Então Deu. tá. Eu vou falar porque os dois primeiros parágrafos, eu acho que foi, né, da leitura, trouxe muito aquela coisa de causa e efeito e tal. E eu fiquei bastante intrigada de como seria aquela questão da energia na causa e sair daquela relação de causa e efeito que a gente está muito acostumado, né? E me caiu a ficha, até queria compartilhar com vocês para ver se faz sentido, de que quando se começou a falar de o sorriso como causa, aí ficou claro para mim que a energia poderia ser exatamente dessa forma entendida, né? De que não alguma coisa que a gente provocasse, mas algo que a gente vai trabalhando no corpo e que aquilo em si se torna uma causa porque ela já está incorporada. Então foi esse entendimento assim que eu trouxe, até queria saber se o que o pessoal acha, se faz sentido, mas me tirou daquele lugar de intriga e deu uma clareada à medida em que as pessoas foram falando. É isso. É isso mesmo, tá super certo. Ela começou com o que seria uma causa e um efeito e mostrando como o sorriso, né? Pode ser a causa de uma melhora ou o efeito de um nosso estado interno provocado pelo sorriso, né? O efeito que o sorriso faz. Justamente, isso mesmo. Eu também compreendi dessa maneira. Eu só queria comentar uma experiência que eu tive, né? E que quando eu conheci meu marido atual, né? Meu marido era um homem muito cobiçado, cheio de mulheres querendo, e então estava todo, né? Então ele uma vez chegou para mim e falou assim: Ô querida, sabe por que que eu te escolhi? Porque os homens acham que eles que escolhem a gente, né, gente? Mas deixa aí. Sabe por que que eu te escolhi? Porque você era a mais sorridente, né? E realmente, uma pessoa, né, que está sempre com o rosto sério, a gente tem a sensação, e é mesmo, que ela é difícil acesso. E uma sorridente é uma pessoa aberta, né? Então, o sorriso realmente abre muitas portas na nossa vida. Inclusive, é uma dica aqui para as mulheres, né? Porque muitos aqui querem arrumar um companheiro, então o sorriso é muito bem observado pelos homens, né? E uma outra coisa que me faz pensar sobre o sorriso é como o sorriso nos traz presença, nos traz para o presente. Porque tudo que está no passado, quando a gente fica o tempo todo no passado, nós estamos de novo lembrando de algo que não foi bom, que é algo que nos machucou, que é algo que nos traumatizou. E quando estamos também indo para o futuro, acho que mudou aqui minha tela, não sei para vocês. Quando a gente também está no futuro, a gente fica com uma preocupação de como vai ser. Então, o sorriso nos traz para o presente, para o momento presente, que eu acho que essa é a grande felicidade da vida, usufruir o presente, né? O passado já foi, o futuro a gente não sabe o que que vai acontecer. E também quando a gente está sorridente, que a gente está feliz, a gente tem que se preparar, porque muitas vezes nós vamos ficar ali.
As pessoas vão ser contagiadas pelo nosso sorriso, mas muitas vezes, se a gente é uma pessoa que estava no vitimismo, nós vamos ser deixados de lado. Nós vamos, então, assumir a responsabilidade de que nós damos conta da nossa vida. Então, o sorriso também é um ato de se responsabilizar, de estar ali inteiro e que se as pessoas quiserem vir, ótimo, mas eu dou conta de resolver as minhas coisas, né? Então, é uma mudança interna mesmo de postura, além de todas as mudanças físicas que nós falamos aqui, né? Dos benefícios para todos os nossos órgãos e tudo mais. Então, eu acho que está todo mundo sorridente, eu acho que essa reunião foi ótima, né? Quem não conseguia sorrir muito agora se policia, siga o exemplo da Rose, né? Que ia forçando o sorriso, porque realmente depois ele acaba acontecendo. Daniela, você precisa de falar mais alguma coisa que a gente teria Ah, que eu só queria falar que nesse trecho tem a minha frase favorita do livro, Uhum, quando ela diz assim: sorrimos para dizer ao nosso corpo, vou voltar. estou voltando com reconhecimento. Essa frase sempre me faz me emocionar muito, assim, que eu sempre chamei o Cosmic Power de voltar para casa. Então eu fico muito feliz quando eu faço Cosmic, quando eu facilito os cursos de Cosmic, eu digo, vamos voltar para casa, porque a nossa naturalidade é essa, né? É ser amor, é ser energia, é ser sorriso. Então, mesmo que a gente no começo tenha que é, fingir um pouquinho e forçar um pouquinho, depois isso vai naturalmente relaxando, se tornando natural. Então, eu gosto demais de lembrar, eu estou voltando com reconhecimento. Muito lindo. Era só isso. Então, nós não vamos, né, ficar de frente para a tela, a gente vira o nosso ombro direito, nós tiramos os nossos óculos, nós nos sentamos e vamos então, né, nos despedir com um sorriso, olhando todos que estão aqui conosco. Muito obrigada. Olha, todo mundo sorridente, hein? Que coisa linda. Muito bem. Muito obrigada, muito obrigada. Daniela, boa noite a todos. Boa Tá, noite, Gratidão. Tchau, boa tchau, boa noite, muito noite. obrigada. Gratidão.